Sergei Lavrov, chefe das relações exteriores da Rússia, afirmou que o país não pretende assinar um acordo de paz sobre a Ucrânia enquanto não houver troca de líderes nos principais países europeus. Ele ainda disse que há sinais de que países europeus da OTAN preparam um ataque à Rússia e que na Lituânia já foi feita uma base para isso. Na prática, Sergei Lavrov intensificou o conflito entre líderes europeus e Donald Trump sobre a Groenlândia e o Conselho de Paz. O Kremlin incentiva a ideia de que não só os russos não conseguem acordo com os europeus, mas também Donald Trump, colocando toda a culpa nos europeus. O ministro das Relações Exteriores da Rússia comparou a anexação da Crimeia pela Rússia à situação entre Groenlândia e EUA, dizendo que são iguais. Aliás, isso pode legalizar a anexação da Crimeia pelos russos, porém, Lavrov disse que a Groenlândia não pertence à Dinamarca. O mais impressionante é Lavrov admitir que não haverá paz na Ucrânia em breve. O Kremlin está muito satisfeito porque Donald Trump, com suas ações, desviou a atenção mundial da destruição russa do setor energético ucraniano. Trump perdeu o controle e cancelou em Davos a assinatura do acordo com a Ucrânia e o encontro com Zelensky. Me desculpe. Mas no final, Lavrov acabou admitindo que os americanos mais uma vez enganaram o Kremlin e não libertaram os russos que estavam no petroleiro Mariner capturado. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto, mas antes peço que se inscrevam no canal, curtam, comentem neste episódio e também no meu Telegram Petty News. O link está na descrição. Publicamos notícias em tempo real. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que a Rússia não pode assinar um acordo de paz sobre a Ucrânia, responsabilizando os europeus por isso. Lavrov declarou que a Rússia estaria aberta ao diálogo com líderes europeus, mas acredita que dificilmente será possível chegar a algum acordo. Em seguida, citação dele: "Se alguém quiser conversar, nunca recusaremos, embora saiba que com os atuais líderes da Europa, provavelmente não será possível um acordo. Aos que querem conversar seriamente conosco, eu aconselho a não falar disso em voz alta e depois olhar orgulhosamente para a plateia, mas, se houver um interesse sério, basta ligar, como é costume entre diplomatas sem acusações." Vou acrescentar um comentário pessoal. Serioshka Lavrov. Entre diplomatas, é costume não mentir, mas em fevereiro de 2022 você mentiu dizendo que a Rússia não pretendia atacar a Ucrânia. Então, Serioshka, você não vai dizer como é entre diplomatas, você é só um cavalo. Vamos parar. Aliás, falando da guerra, Lavrov afirmou que o objetivo do Ocidente de infligir uma derrota estratégica à Rússia supostamente permanece inalterado e continua existindo nas mentes e planos da própria Europa. Segundo ele, não existem mais regras na arena internacional. O mundo, na versão do Kremlin, passou para a fórmula de que quem é mais forte está certo. Lavrov afirma que foi o Ocidente, e não os russos selvagens, que anulou completamente as normas estabelecidas das relações internacionais. Eu lembro que em dezembro de 2021 foi exatamente aquele canalha careca. Vladimir Putin afirmava ser necessário alterar a arquitetura de segurança da Rússia na Europa, mudar a OTAN e a ordem mundial. Agora, Lavrov afirma que os europeus anularam as normas das relações internacionais. E separadamente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia mencionou o presidente dos PEUA, Donald Trump, chamando sua abordagem para a formação das regras de conduta no mundo de um choque para a Europa. Lavrov afirmou que o desejo de Washington de impor regras sozinho gerou choque entre aliados europeus. Citação: "Se o Ocidente quiser dialogar com seus próprios conceitos, esse é seu direito. A Rússia dialogará com base em equilíbrio e igualdade." Olha, eu quase chorei com essa citação do Lavrov. Lavrov, cujo chefe é Putin, é um bandido de um beco de São Petersburgo que fala publicamente em gírias, que diz que não há guerra e que os russos precisam de agitação. Por isso a guerra começa. Essa é a citação. E Lavrov diz que o Ocidente fala com base em seus próprios conceitos e que eles, supostamente, serão adequados e falarão com base nos princípios de igualdade. É simplesmente um circo, sério. No fim, Lavrov acusou a OTAN de se preparar para uma guerra com a Rússia, dizendo que todos na aliança se preparam para um confronto direto.
Perguntaram ao Lavrov sobre a intenção da Lituânia em criar uma área fortificada no corredor de Suwałki e ele respondeu, cito, surge uma sensação natural na Rússia e na Bielorrússia de que as autoridades lituanas estão tramando algo, que estão preparando algum tipo de provocação, para nos provocar a tomar alguma ação concreta e, em seguida, apelar à unidade da União Europeia e da Aliança do Atlântico Norte com essa mesma série de ameaças. E então Lavrov passou para a Groenlândia, e aqui Lavrov está claramente tentando explorar as divergências entre os EUA e a Europa. Mas antes, Lavrov comparou, é isso mesmo, a Groenlândia e a Crimeia. Lavrov declarou, cito, coloque o povo da Crimeia no lugar do povo da Groenlândia, e muita coisa provavelmente ficará clara para você. Já adianto que o povo da Groenlândia existe, porque lá há um grupo étnico separado, é uma nação distinta. Inuites, povo da Crimeia, que definição é essa? O que é o povo da Crimeia? Povo de que é Kiev? Povo de Moscou? Que tipo de divisão é essa? Segundo Lavrov, na Crimeia houve referendo após um golpe anticonstitucional, já na Groenlândia não houve golpe. Como disse o presidente Trump, esse território é crucial para a segurança do Ciçicominauá. A Crimeia é tão importante para a Rússia quanto a Groenlândia é para o Ciçicominauá. Bem, isso já era esperado que a Rússia traçasse paralelos. Não há muito a comentar, apesar de Lavrov se contradizer e depois afirmar, cito, Trump disse que esse território é necessário para a segurança dos EUA. Lembro que ele disse que para a Rússia a Crimeia é a mesma coisa. Em seguida cito, mas essa abordagem não corresponde aos princípios aprovados pela Assembleia Geral da ONU. Bem, continuando. Lavrov afirmou que é mentira a declaração de Trump sobre Rússia e China quererem tomar a Groenlândia. Não há nenhuma confirmação dessa teoria de que essa região será tomada pela Rússia ou pela China. Partimos do princípio de que não temos relação com essa questão. Estamos observando, sem dúvida, é uma situação geopolítica séria. Moscou vai tirar conclusões após o desfecho desse problema. Mas Lavrov interveio e afirmou que a Groenlândia não pertence à Dinamarca, mas é uma colônia que precisa ser libertada. E depois Lavrov admitiu que sua assessora de imprensa, a alcoólatra Mashka Zakharova, simplesmente enganou a Rússia. Quem poderia imaginar, não é? Lavrov declarou que Washington ignorou o pedido de Moscou para libertar 2 russos junto com o petroleiro Marinera, capturado pelos militares americanos há 2 semanas. Segundo ele, os americanos prometeram libertar os russos na manhã seguinte, mas não cumpriram. Fim de citação. Porém, nos dias seguintes, ficou claro que a decisão não foi cumprida. Esperamos que nossos colegas americanos cumpram as promessas que nos foram feitas. E toda a ironia é que, em 9 de janeiro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zakharova, declarou publicamente que, assim que o Kremlin exigiu, ela disse que exigiu a libertação dos russos do petroleiro Mariner. Na Casa Branca pediram desculpas e prometeram libertar a tripulação do Mariner imediatamente. Além disso, como afirmou Zakharova, o lado russo iniciou, cito, uma análise prática urgente de todas as questões relacionadas à garantia do retorno mais rápido possível dos marinheiros russos para casa. Mas como ficou claro, os americanos nem sequer pretendiam libertar ninguém, e Zakharova mais uma vez simplesmente mentiu, só isso. Lavrov diz, sim, ela enganou vocês. Vocês são russos porque estão surpresos, mas Lavrov também declarou que as ações dos IMEAUA ao apreender petroleiros violam as normas da Convenção Internacional sobre o Direito do Mar e causam preocupação. Bem, esquecendo que foi prometido a ele, um país selvagem atacou a Ucrânia sem provocação. E é com essas pessoas que Trump quer criar o Conselho da Paz, sobre o qual falei no episódio anterior. Acesse o canal e assista se ainda não fez isso. Aqui vou colocar reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like, amigos. Se quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelo link ou dados na descrição deste vídeo. Agradeço muito. Por hoje é só, cuidem-se e até mais.